boa noite para você de casa. Esses 3 nomes que eu mencionei aí na abertura são estranhos, mas a partir do momento que você entende exatamente qual é o teu biotipo, fica muito mais fácil para emagrecer, para ganhar massa magra, enfim, se você ainda não sabe qual é o seu tipo de corpo, hoje a gente vai explicar. Quem me ajuda com este assunto é a endocrinologista Cristina Schreiber de Oliveira. Tudo bem, Cristina? Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você. Esses 3 nomezinhos, eles são feios, são esquisitos. Sim. Mas eles realmente ajudam bastante para dar um norte aí, para que as pessoas definam alimentação, tipo de treino, hábitos no dia a dia e muitas outras coisas, né, Cristina? É isso mesmo? É uma classificação que ela é de 1940, na verdade. Tá. Foi um fisiologista que fez isso, um americano. O nome dele é William Sheldon. E ele resolveu dividir a classificação dos tipos físicos em 3. Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Tá. Na verdade, hoje em dia é mais didático para que a gente explique para o paciente, né, no treino, no caso. A gente não usa muito mas assim, para definir clínica, definir tratamento. Mas a gente sabe que tem diferença, assim, de metabolismo. Então, ainda algumas coisas que esse fisiologista descreveu em 1940 são utilizadas até hoje, até para explicar didaticamente para a pessoa, né? Compreender, entrar na cabeça que se enquadra naquele perfil. Mas são 3 tipos mesmo. Essa definição vale corretamente. O ectomorfo, o bem magro, que tem dificuldade para acumular musculatura, né? Fazer músculo. O mesomorfo, que daí seria o que é mais atlético, ele já consegue ter musculatura mais facilmente. Tá. E o endomorfo, que seria um acúmulo maior de gordura, né? Ele tem mais capacidade de... o metabolismo mais lento, a gordura fica mais tempo para ser metabolizada. Então, isso seriam linhas gerais, né? Vamos colocar a ilustração aqui na nossa tela, o pessoal fácil de casa também visualizar, então, quais são esses 3 tipos, e a partir disso a gente vai falar sobre cada um deles individualmente de forma mais pausada. Mas o que define esses 3 tipos é uma questão genética, Cristina? Então, na verdade, a gente sabe que a relação do corpo físico tem muito a ver com a genética. A gente segue uma linha da família, né? Essa dificuldade em ganhar peso, em perder peso, em ganhar peso também. Tem pessoas que têm dificuldade em ganhar peso, né? Metabolismo muito acelerado. Isso tem muita relação com a genética. E obesidade tem muita relação com genética. São mais de 25 genes relacionados à saciedade, a gasto energético. Então, tem uma carga genética importante. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é o principal determinante da epidemia de obesidade que está no mundo, né? O principal determinante é o erro alimentar. E sedentarismo, né? E sedentarismo. Então, a gente sabe que isso não é a genética não é o principal determinante de obesidade. Apesar de a gente ter... A gente sabe que a gente é mais evoluído quando, né? Vamos dizer assim, se a gente pensar em termos de evolução... Somos mais evoluídos aqueles que guardam mais, porque na pré-história aqueles que guardavam mais gordura, então tem uma teoria que diz que a genética primou por guardar gordura, porque assim essa reserva, né? A reserva nós sobreviveríamos mais há 40 mil anos atrás, quando éramos primatas. E hoje é o contrário. Hoje a gente tem muita oferta de comida, né? Diferente de 40 mil anos atrás. Então, aí esses genes que foram selecionados, eles ficam... né, ajudando a gente a reservar ainda, né? Além dessa questão hereditária, o que mais define se uma pessoa vai ser ectomorfa, mesomorfa, endomorfa? Isso, a composição corpórea, né? Esse fisiologista, ele se preocupou em falar de quanto de gordura e músculo, né? Então, composição corporal, que definiria esses 3 somatotipos, né? Mas eu continuo dizendo que é bem didático, assim, né? Porque realmente a pessoa se identifica, realmente eu sou ectomorfo, eu não consigo ganhar músculo com facilidade, ou mesomorfo, e aí ela vai tomar algumas atitudes diárias para buscar um outro... A solução que ela quer. Que ela deseja, né? Na verdade, hoje em dia tem muito mais de... eu gosto sempre de frisar isso, né? A gente está buscando... existe muito na sociedade pressão por estética, né? E o que eu tô falando é em saúde. Na verdade, ser ectomorfo
nem sempre vai ser um problema de saúde, muito menos, né, mesomorfo ou endomorfo. Tem que ver várias outras variáveis, né? Isso é importante mencionar, né, Cristina? Porque hoje em dia tem uma pressão muito grande por estética, assim, né? E não é só disso que a gente está falando. Então vamos, principalmente para a parte da saúde, que é o que a gente quer te auxiliar, né? É o principal, Quando a gente fala dessas características, aí você dizia, a pessoa se identifica como sendo de tal grupo, de tal classificação. Isso, na verdade, vocês se baseiam só nos aspectos físicos? Ou quando, por exemplo, uma pessoa vai ao seu consultório para saber, olha, por que eu não consigo engordar? Por que eu não consigo emagrecer, Cristina? Você faz algum tipo de análise, de exame, alguma investigação para definir com precisão em qual grupo ele se enquadra? Não, a gente não usa essa classificação de somatotipos para... Por exemplo, não existe um exame, né, que vai... Que é aquilo que você mencionava no começo. Exatamente. Tá? A gente ainda usa ela como mais... É mais genérico. Mais genérico, como uma classificação mais didática para explicar para o paciente mesmo, né? Eu gosto sempre de comparar com o carro, porque a gente tem a questão do motor, né? Então, tem pacientes que são um carro 1.0, né? Ele vai com aquela gasolina andar bastante, né? Porque é um carro econômico. E tem um carro que é um carro com motor a diesel, que gasta bem mais para andar a mesma quilometragem. Então, o ser humano é a mesma questão no gasto energético, né? Então, tem pacientes que gastam pouco, são mais economizadores de energia, né? E outros que têm um gasto metabólico imenso, assim, para fazer a mesma atividade. Então, infelizmente, alguns vão ter que trabalhar, fazer mais atividade física. Suar mais a camisa, literalmente. E mudar um pouco a dieta, né? Que é o que a Vanessa Maralodi vai falar pra gente na sequência, nutricionista. Vamos então falar das características. Vamos aproveitar, inclusive, essa imagem que tá aí pra gente descrever uma a uma os tipos ali, as classificações, ou melhor, pra ver se você se reconhece. Vamos falar então da primeira ali, que é o ectomorfo, que é aquela pessoa mais esbelta, mais magrinha. O que define? Então, é magro, longilíneo, com pouca gordura, mas também com pouca quantidade de músculo, assim. Você não vê, não consegue muito ter uma musculatura muito definida. E quando para de fazer o exercício, logo perde músculo. Verdade. Tem gente que cresce porque está se cuidando, enfim, e depois que para, parece que murcha. Murcha, né? Muito rápido. A bioimpedância é um dos tipos de exame que a gente pode utilizar nesse momento, que é um dos exames para composição corpórea. Né? O mesomorfo, ele é mais ossos largos, mais atlético, logo consegue ter uma musculatura mais avantajada, né? Não perde tão rápido quanto o ectomorfo, né? E já o endomorfo é o que mais acumula gordura, principalmente na região abdominal. No caso ali do ectomorfo, ainda do primeiro tipo. Imagina, não, é bom que tu vai fazendo a relação, mas é só pra gente se aprofundando. Eu ouvi falar que tem várias outras coisas em relação a o tipo do rosto, tipos das mãos. Vocês consideram, por exemplo, isso também? No ectomorfo, eu vou falar que são pessoas que geralmente têm rosto mais triangular, ou não dá pra levar muito a risco essas coisas. Não, isso, quando ele fez até um atlas, ele publicou um atlas sobre isso, assim, mas isso depois caiu, assim, não chega a ser uma coisa que a gente utilize, né? Em vias gerais tem que ser do gasto energético, de como o metabolismo funciona. O que ainda ficou, né, dessa classificação de 1940 é praticamente essas características em relação a gasto mesmo, né? Então o ectomorfo é aquele que é o mais magrinho realmente, mas não só não acumula gordura, como também tem dificuldade para ganhar massa muscular. No próximo bloco a gente explica como você pode reverter isso por meio da nutrição. Aí entra o segundo tipo ali, que é o mesomorfo. Daí sim é aquela pessoa com aquele porte mais atlético, né, Cristina? Com mais facilidade inclusive, para ganhar. Exatamente, e mantê-los, né? Tem gente que a gente percebe que entra na academia e em poucos meses já tem uma diferença bastante razoável. E mesmo que pare, ela não retroage. Não tão rápido, né? Isso também tem relação, a gente falou da alimentação, do treino, né? De como a pessoa vai desenvolver as atividades físicas no dia a dia, mas tem algum outro tipo de cuidados com a saúde que vai me ajudar a favorecer ou não o meu biotipo? Olha, não, assim, além do treino e da alimentação, não tem muito o que a gente mudar, né? A gente sabe... Aí vale para todo mundo, hábitos saudáveis.
hábitos saudáveis, claro, né? Sono, né? Não ingerir, assim, muita gordura, mas isso em linhas gerais, né? Não vai ser algo que vai determinar específico. Tá. E daí, por último, aí sim tem um endomorfo, que é aquela pessoa mais encorpadinha, que tem facilidade para acumular gordura. Exatamente. Esse acúmulo de gordura, quando a gente fala isso, é em toda a região corpórea ou tem alguma... Essa que a gente tá falando, isso, endomorfo. Ou tem alguma região específica do corpo? Não, mais região abdominal. Abdominal, né? Que eu acho que é o que pega em todo mundo, né, Cristina? Não, todo mundo não. Tem pessoas que é mais no tronco, né? Então nem sempre é só abdominal a gordura. Falando do endomorfo, tem pessoas que pegam mais no tronco? Não, tô falando do endomorfo, tô falando assim, pra todo mundo é um problema, né? Não, nem pra todo mundo, assim, o endomorfo é mais na região abdominal mesmo. Quando ele descreveu assim, né? Quando tu falas do tronco, tem algum tipo específico? Não tem nenhum tipo específico, mas assim, tem pessoas que reclamam que primeiro lugar é braço, né? Que aumenta. E não necessariamente o abdômen, né? É uma exceção, assim. A maioria aumenta o abdômen mesmo. Né? Antes de começar a entrevista, eu tinha questionado uma coisa pra Cristina que é interessante perguntar também no ar. Tem alguma uma relação entre doenças com esses biotipos ou não? Doença com obesidade, com certeza, né? Então, assim, a questão do gasto energético, do gasto metabólico, ela tem relação, sim, com algumas doenças, por exemplo, diabetes, resistência insulínica. A gente sabe que pacientes que têm mais dificuldade para perder peso podem, né, com o tempo adquirir obesidade e também diabetes. Mas não exatamente assim, que um ectomorfo não possa ter diabetes, por exemplo. Né? Se ele tiver uma genética muito importante para diabetes, ele mesmo sendo não tão obeso, pode ter diabetes, vir a ter o diabetes do adulto, né? Então não tem assim uma linha muito definida em relação a doenças. Mas realmente, então, essas orientações que a gente está dando é para você que está preocupada. Claro que a gente falou que é da estética, mas também é parte da saúde, principalmente por esse ganho de gordura, especialmente com as pessoas da classificação do endomorfo que acabam adquirindo mais gordura ali na região abdominal. Tem mais dificuldade para perder. Para perder, né? Para manter